Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o Tiago Medeiros Barros. Ele é professor de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação do IFRN Campus EAD, diretor de produção de material didático do referido campus e também um dos responsáveis pela criação do ProEdu, que é um repositório institucional de toda a Rede Federal de Educação Profissional do Brasil. Seja bem-vindo, Tiago. Conversar um pouco sobre o ProEdu e a ideia de repositório em geral. Mas primeiro, agradecer por ter aceito o nosso convite. Olá, Bruno. Eu agradeço com o objetivo principalmente mostrar um pouco do nosso trabalho que estamos desenvolvendo nesses últimos 2 anos. Tiago, gostaria de começar essa primeira pergunta. A ideia de repositório, para quem é da área da educação, talvez possa ser até uma coisa muito simples, né? Ou já disseminada na área acadêmica. Mas temos telespectadores que, quem sabe, está ouvindo agora pela primeira vez o nome repositório. Então, a primeira coisa é o que significa essa expressão, né? Repositório. O objetivo de um repositório é um ambiente que principalmente serve para coletar, armazenar, preservar e disseminar informações desenvolvidas em uma instituição ou por algum programa, algum projeto. Isso é o principal objetivo do repositório. Isso existe só na área acadêmica ou em outras áreas podem ter também esse tipo de conceito? Existem outras ferramentas que também fazem também um papel de repositório, sendo que com outros viés. Por exemplo, até o GitHub, que é um repositório de códigos abertos, por exemplo. E tem tantos outros repositórios também que armazenam objetos específicos de acordo com sua área. Por exemplo, quando a gente fala de YouTube, né, a gente coloca conteúdo, a Google tem plataformas de ensino, tem o Google Acadêmico, também pode ser considerado como um tipo de repositório? Sim, mas não um repositório institucional. Tem essa diferença, né? O que seria então um repositório institucional para esse outro tipo de repositório? Bem, nós temos 2 principais tipos de repositório, né, que são os repositórios institucionais e repositórios de recursos de educação, recursos educacionais abertos. Os repositórios institucionais é promovido por uma instituição que o objetivo são aqueles que eu coloquei, né, que é armazenar, coletar, preservar e disseminar informações, sendo que da memória acadêmica de uma instituição específica. Por exemplo, o Memoria, que é um repositório desenvolvido aqui pelo IFRN, que eu coordenei em 2014, esse projeto. O objetivo é disseminar o conteúdo acadêmico desenvolvido por nós, professores, certo? Para quem quiser acessar, memoria.ifrn.edu.br, vocês vão ver toda a memória desenvolvida nesses últimos anos que está lá armazenado. Você é engenheiro, né, de computação, mestrado em engenharia elétrica, também doutorado, está em processo de engenharia elétrica e computação. Queria que o senhor pudesse nos alertar também ou fazer um tipo de juízo de valor com a importância de um repositório para a sistematização dessas informações. Aí, talvez agora falando um pouco do repositório institucional ainda, né? É bem interessante essa pergunta, porque o que acontece? Os repositórios, quanto mais informações forem divulgadas para o público, melhor eles vão ter acesso à democratização da informação. É uma questão de visibilidade, né? Também. Então, assim, as sociedades mais desenvolvidas, elas sempre apoiam esse tipo de ação, que é disseminar, aumentar a quantidade de informações de qualidade. Isso é muito importante, porque hoje nós temos muita informação, houve um crescimento exponencial da quantidade de informações. Mas essas informações não têm tanta qualidade quanto produzido de forma acadêmica. Então, assim, uma vez que os repositórios, eles fazem a disseminação da informação desenvolvida por uma instituição acadêmica, você percebe que lá tem uma certa qualidade. Então, por exemplo, um aluno que queira estudar um curso sobre montagem e manutenção de computadores, em vez de sair procurando no Google, poderia procurar em algum repositório de uma instituição reconhecida, por exemplo, né? o IFRN, e lá você vai encontrar materiais desenvolvidos por professores da instituição, ou seja, que vai ter uma qualidade melhor em relação àquele tipo de conteúdo. Também é muito interessante perceber que o repositório está dentro de uma ação, algo internacional que se chama acesso aberto. O que acontece? Houve um crescimento muito alto de valores em relação
aos conteúdos publicados no periódico. Então, cada vez mais instituições acadêmicas estão gastando cifras maiores para divulgação científica, para divulgação e poder acessar essa informação. Então, o movimento de acesso aberto justamente vem para uma contracorrente a esse aumento, né? Porque é muito interessante que essas publicações, elas são o conteúdo dessas publicações geralmente são fomentadas por recursos públicos. Isso não só necessariamente no Brasil, mas sim também a nível internacional. Os maiores investimentos hoje ainda em ciência e tecnologia são, sim, recursos públicos. E o mais interessante os pesquisadores eles desenvolvem esse conhecimento, publicam, né, nesses periódicos, e esses periódicos vendem essa informação para as próprias universidades. Ou seja, autorizamos a nossa pesquisa e depois compramos a divulgação dela, né? Justamente. Então, os repositórios vendem contra essa corrente, porque nada mais justo do que, uma vez que foi esse conhecimento fomentado por recursos públicos, esse conhecimento deveria estar aberto ao público. E o repositório nada mais é do que um ambiente, pode ser considerado assim? Sim, um ambiente, agora é muito importante em relação, uma diferença entre os repositórios e os periódicos. O que acontece? Os repositórios, eles não têm como objetivo julgar o mérito da publicação. Os periódicos... Não tem conceito CAPES, por exemplo. Não, né? não tem conceito CAPES, por exemplo. O que é bom também por um lado, né? Justamente, porque... E o que acontece? De fato, o conteúdo é julgado o mérito pelos esses periódicos, que lá existem as avaliações entre pares. E uma vez que uma determinada publicação tenha passado por uma banca, por exemplo, um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, passou por uma banca, ou seja, já foi avaliado o mérito dessa publicação. Se pressupõe, né? Justamente, mas vamos dizer que sim, né? Já passou por uma banca. Então, esse conteúdo vai ser colocado no repositório, ou seja, o repositório não serve para avaliar o mérito de uma publicação, mas sim aumentar a visibilidade daquele conteúdo, porque ele não vai ficar mais armazenado apenas em uma biblioteca universitária ou vai ficar armazenado apenas em um periódico que você teria que fazer a aquisição, mas sim também está armazenado em um repositório institucional, uma vez que foi um professor daquela instituição que produziu aquele conhecimento. Então, vai aumentar a visibilidade daquele conteúdo. Isso é muito bom também para o pesquisador, porque qual é o objetivo do pesquisador hoje? É ser reconhecido pelo seu conhecimento, é ser reconhecido pelas coisas que está publicando. Então, para ele, é muito interessante essa publicação ser de forma, inclusive, gratuita, porque as pessoas vão ter acesso aos anos de pesquisa que aquele pesquisador desenvolveu e de forma gratuita, de forma mais fácil. Tiago, eu queria que você pudesse falar sobre... Existem outros tipos de repositórios, a gente falou do institucional, né? Existe também um repositório muito importante hoje em dia, que são os repositórios de recursos educacionais abertos. É um movimento também muito forte dentro do acesso aberto. Exemplos e vários exemplos existem, tanto na Europa, principalmente Portugal, é um grande precursor disso, né? E Canadá também existe uns movimentos muito interessantes em relação, por exemplo, a livros abertos, produções de livros abertos. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, o EduCaps, que é produção de materiais desenvolvidos fomentados pela UAB, e estão também disponíveis, né? O portal do professor também seria. E o projeto que eu participo, né? Um dos coordenadores do desenvolvimento desse projeto chama ProEdu. Qual é o objetivo do ProEdu? O objetivo do ProEdu é um repositório da Rede Federal da Educação Profissional, que os materiais didáticos, veja que não são TCCs, dissertações ou teses, mas sim materiais didáticos, ou seja, livros, vídeos, animações, simulações, são recursos didáticos que podem ser utilizados tanto em salas de aula presenciais, mas principalmente em recursos de ensino à distância. E o que acontece? Onde armazenar esse material? Então, esse é o maior desafio dos repositórios? Hoje, o maior desafio do repositório é como fazer a comunidade acadêmica, de fato, ir lá e depositar o seu material. Esse é o maior desafio, principalmente em relação ao institucional. Porque, veja que é um pouco mais de trabalho, além de você fazer a banca, você pegar a orientação que você fez e também depositar. Não é um trabalho grandioso.
mas ainda tem que ter um fluxo de tem trabalho. que ter um fluxo de trabalho, os bibliotecários têm que ir lá validar se aquela publicação, às vezes eles não colocam os dados, né? Preenchem os dados corretamente. E voltando à questão do Proedu, o que acontece? Em todo o Brasil, vários institutos federais, que fazemos parte da rede federal, necessitamos produzir alguns cursos. E cada curso geralmente tem disciplinas em comuns. Por exemplo, uma disciplina de informática básica, acho que perpassa a maioria dos cursos técnicos que existem. E tem ligação com informática, né? Justamente. Então, o que acontece? Por que produzir um livro de informática básica no Sul, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e São Paulo, se os conteúdos básicos geralmente são os mesmos, né? Então, o que acontece? Se uma vez que você tem um repositório onde centraliza todas essas produções fomentadas pela CETEC, né, pela Secretaria de Educação Profissional, então você otimiza esses recursos. Justamente porque, ao invés de você, que já aconteceu, por exemplo, a gente produzir mais de 10, 15 cadernos sobre informática básica, você produz um, certo? E todo novo conteúdo, ao invés de você simplesmente pedir o fomento para a União, você verifica... Se já tem nessa base, né? Já que ela é pública e gratuita e disponível para qualquer pessoa, verifica se tem aquele conteúdo naquela base e a partir daí você pode solicitar ou não. E aí já produz um outro material complementar, né? Justamente. Em vez de você produzir o livro de fato, você poderia produzir complementos àquele conteúdo, pensando, por exemplo, em relação ao contexto local. Por exemplo, se fosse um curso de geografia, poderia ter lá no repositório já os recursos básicos e você pedir o fomento para produzir conteúdos específicos bem referentes àquele Agora local. Isso talvez não esteja tão consolidado, né, que o Proedu está começando ainda. Sim. Mas a ideia é que possam ser materiais da própria rede, não é isso? Isso. Então, repositório institucional só teriam que lançar a mão, por exemplo, de materiais produzidos na própria rede, né? Até como você colocou. Justamente. Também, voltando um pouco em relação ao Proedu, é importante também frisar que ele é um projeto que está sendo desenvolvido em rede também, que são 3 instituições de educação, que são o IFRN, o IF-Ceará, o Instituto Federal do Ceará e o Instituto Federal do Sul, do Campus Pelotas, o KVG. Ok. Eu vou precisar fazer um breve intervalo, mas a gente volta a falar um pouco sobre o Proedu com mais tempo no segundo bloco. Ok, professor? Você de casa, não sai daí. Já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando um pouco mais sobre repositório e esse projeto que é o Proedu. A gente volta já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Tiago Medeiros Barros. Ele é professor do Campus de Educação à Distância e um dos responsáveis pela idealização e criação do Proedu, repositório institucional da Rede Federal de Educação. Tiago, fala um pouco sobre como foi criado, né, o Proedu. A gente falou um pouco sobre a questão do repositório, dentro desse ambiente institucional, como é que foi criado então esse projeto? Antes de falar sobre o Proedu, eu gostaria de enfatizar que o repositório nosso do IFRN foi o primeiro repositório da Rede Federal, o Memoria, como eu já divulguei, inclusive, o link. Quando a gente desenvolveu esse projeto, esse repositório institucional nosso, o pessoal da CETEC já estavam pensando no repositório da Rede Federal, tomou conhecimento do Memoria, desenvolvimento do Memoria, e me convidou para participar do grupo de trabalho. Eles já estavam com as discussões já bastante avançadas em relação ao repositório, e juntei aqui para a parte do desenvolvimento de fato. Então, a gente desenvolveu justamente, como eu falei, em parceria, foi um projeto desenvolvido em rede, patrocinado pela CETEC, e quem foi o grupo executor foi o pessoal do IFCE, a gente do IFRN e o pessoal do IFSU. E esse projeto, a gente já tem uma versão, já foi lançada ano passado, o Proedu. Hoje, atualmente, ele está o proedu.ifce.edu.br. Essa é a primeira versão, mas em breve, provavelmente nos próximos 2, 3 meses, estará sendo lançado a versão mais atualizada, com vários outros recursos, por exemplo, recurso de gamificação, com selos,
a questão de curtir, melhorar a interatividade do usuário com... Outras estratégias para facilitar, né? Justamente. Incentivar também, né, Tiago? E com layout mais fácil, mais agradável, com algumas estatísticas bem interessantes em relação aos depósitos, porque justamente uma das nossas maiores preocupações é a gente incentivar aos nossos servidores, de fato, publicar os conhecimentos e o desenvolvimento de materiais em rede, justamente para todos terem acesso àquele conteúdo. Por exemplo, uma experiência exitosa que tenha acontecido em Sergipe, por que não utilizá-la aqui no Rio Grande do Norte? Ou uma experiência exitosa aqui no Rio Grande do Norte, por que não utilizá-la lá no Sul, por exemplo? Então, mesmo que o professor tenha feito essa experiência exitosa, né, a produção de uma videoaula, a produção de um curso completo também pode ser colocado lá, mas ele não teria ainda um ambiente de repercussão, né, de visibilidade. Então, o que acontece? Uma vez que a gente desenvolva um ambiente onde é que as pessoas coloquem, né, então gerar estatística seria muito interessante como fator motivador. Por quê? À medida que o professor for colocando material, ele vai perceber quais outros estados estão visualizando aquele material, por que não também fora do país, por exemplo, Portugal poderia muito bem utilizar recursos nossos, né, de educação desenvolvido pela rede federal. Então, isso vai fortalecer também, né, o Instituto, ainda mais um cenário político, educativo, com graves mudanças, digamos assim, né? Justamente. Também dos objetivos do repositório é fazer uma prestação pública, né, do que de fato estamos produzindo aqui. Então, por exemplo, se nossos salários estão sendo pagos pela União, ou seja, pelos impostos do povo brasileiro, então os recursos educacionais desenvolvidos aqui devem ser colocados de forma pública, principalmente aqueles que são de qualidade. Então, além de fazer uma prestação de contas, né, do Instituto, fortalece de fato a imagem que, ainda bem que, por exemplo, o IFRN é bastante respeitado na sociedade, a marca, né, mas por que não sempre temos que procurar fortalecer essa marca? É interessante saber, por exemplo, que algumas pessoas ainda acham que o Instituto Federal são privados, né? E tem medo de procurar o Instituto Federal para se matricular achando que vai ter que pagar alguma taxa. Não. E por que não levar cada vez mais, sairmos do muro do IFRN e começar a divulgar mais os nossos materiais que estamos desenvolvidos aqui também. E às vezes pode parecer clichê, mas uma modalidade, um formato, uma oferta de ensino público de qualidade que mostra para todo mundo que dá para fazer, né, escola pública com esse modelo. Uma pergunta em relação hoje, né, como você colocou, ainda terão outros processos, avanços, outros materiais, mas existem cerca de quantos objetos educacionais cadastrados, por exemplo, no ambiente hoje? Atualmente, recursos educacionais cadastrados e validados, tanto técnico-cientificamente, ou seja, a qualidade da informação é de fato boa, quanto em design institucional, que design institucional é uma área de pesquisa onde é que se aquele material está pedagogicamente interessante, né? Se de fato ele consegue, de forma didática, passar aquele conhecimento. Então, hoje, nós temos mais de 600 objetos cadastrados já na plataforma, que estão validados tanto técnico-cientificamente quanto a parte de design institucional. E o nosso objetivo é justamente, com conversas futuras com a CETEC, é fomentar essa produção de material e existir algumas instituições validadoras para justamente verificar a qualidade daqueles materiais depositados. E no ProEdu, nesse caso, né, não no Memoria, mas sim no ProEdu, todos os objetos eles vão ter selos, que os selos vão ser 3 principais selos, né? O selo de design institucional, ou seja, se aquele material está pedagogicamente ok, se está bacana, técnico-científico, ou seja, se aquela informação está de fato correta, e o terceiro selo, mas que na verdade são vários selos, em relação à acessibilidade. Porque é muito importante a gente começar a ter essa consciência social que existem muitas pessoas com problemas, né, tanto de surdez quanto de cegueira, e aquele material, já que é um material público, eles também têm que ser acessíveis. Inclusive alunos, não só a sociedade em geral, né? Muitos alunos hoje em dia são... Justamente, a gente aqui no nosso campus de ensino à distância, nós temos já hoje alunos de espanhol que têm cegueira completa. Então a gente não pode mais ficar pensando que o nosso aluno, todos são videntes, ou não tem, todos são, não tem nenhum problema. Sim,
tem algumas deficiências físicas, né, em alguns sentidos. Outra coisa também interessante é que, se você pensar no material acessível, às vezes aquele material acessível também é bom para um vidente. Por exemplo, se você tem um material onde é que tem uma imagem com audiodescrição, às vezes há nuances naquela imagem que o vidente, por ver a imagem, não percebeu, não percebe, mas né? Quando ele leu a audiodescrição daquele texto, percebe alguma informação que estava oculta que ele não havia percebido. Então, ou então pode até reafirmar, né? Viu a imagem, sim, leu, ajuda no processo cognitivo, né? Justamente. Então, o nosso objetivo é que os materiais depositados também sejam acessíveis para a gente aumentar cada vez mais nosso público em relação a quem tem acesso àquela informação. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do IFRN foi o primeiro, como você colocou, né, a desenvolver o repositório. A ideia é que os outros institutos também passem a desenvolver os deles, ou que esse nacional, como o ProEdu, né, possa ser fortalecido e arregimentar a produção geral? É importante que cada instituição de educação, principalmente as públicas, elas tenham o seu repositório onde é que vai ficar armazenado principalmente TCCs, teses, dissertações, artigos científicos. Porque o objetivo do ProEdu não é fazer esse armazenamento dessas publicações mais formais que tenham passado por um crivo, né, passado por uma banca, por uma avaliação. Mas sim, o ProEdu, o objetivo é para armazenar os recursos educacionais, ou seja, materiais que possam ser utilizados pela instituição para o ensino e aprendizagem. Não, lógico que um TCC, uma tese, uma dissertação pode ser utilizado, óbvio, não estou falando isso. Mas isso ficaria mais para as bibliotecas, né? Físicas ou online? Mas assim, ficaria nos repositórios institucionais. E o ProEdu seria armazenar esses materiais de dados que podem ser utilizados em sala de aula, tanto online quanto à distância. Seria o objetivo principal do ProEdu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já tem alguns materiais, como você colocou. Existe algum lugar que já lança a mão e se utiliza desses materiais, ou o próprio IFRN? Como é que está esse nível de uso, digamos assim? A gente teve uma informação bem interessante ano passado, que o ProEdu ainda está em desenvolvimento, certo? Mas já está no ar, como eu já falei, pelo link proedu.ifce.edu.br, que é uma versão temporária, porque esse repositório vai ficar armazenado futuramente na RNP. O que acontece? Teve alguns momentos onde é que a gente tirou o repositório do ar para fazer a manutenção e fazer algumas atualizações. E várias universidades brasileiras ligaram para a CETEC perguntando o que aconteceu com o ProEdu. Nós estamos já utilizando material, inclusive, por exemplo, a Universidade de Brasília, uma das grandes universidades... UNB, né? A UNB. Eles estavam já utilizando os materiais do ProEdu para montar pequenos cursos. O que acontece? Imagine que você queira montar um curso FIC, né? FIC significa Formação Inicial Continuada. São cursos pequenos. Curta duração, né? Curta duração, de 160 horas, ou seja, em 2 meses, geralmente você executa um curso desse. E por que você gastar recursos produzindo novos materiais? Você vai lá no ProEdu, procura se tem, por exemplo, um curso de iniciação à programação. Provavelmente lá já deve existir alguns cadernos, alguns livros didáticos sobre programação. Ao invés de você gastar recurso em produzir novos livros, você simplesmente baixa, porque é gratuito, está lá disponibilizado, vocês podem utilizar sem problemas nenhum. Vocês baixam esses livros, utilizam no seu curso, né? E aí você pode otimizar os recursos que chegam para produzir novos materiais, como eu falei, que sejam para alguma demanda específica, uma demanda local, uma coisa muito peculiar daquela região, né? Seria esse o objetivo. Então não tem volta, a educação tem que ir para o lado dos repositórios, né, Tiago? Sim, com certeza. E principalmente fortalece, inclusive, o ensino híbrido, né, que a gente está hoje em dia, porque vamos ter a questão de otimizar o professor em sala de aula. Ao invés do professor fazer apenas aquela aula expositiva, de escrever no quadro, pedir para o aluno copiar, que isso não deveria mais existir, né? O que é que você faz? O professor poderia indicar esses materiais que estão disponíveis, né? Pode produzir algumas videoaulas, colocar lá no ProEdu, indicar as videoaulas para assistir, e as salas de aula, os momentos presenciais, serem mais bem aproveitados. Por exemplo, fazendo discussões, acompanhamento, por exemplo, você passa uma lista de exercícios e pede para o aluno executar lá na sala de aula, onde é que ele vai acompanhar, tirando as dúvidas, apresentação de trabalhos, enfim, várias outras técnicas que seriam
que o professor poderia ser muito mais bem aproveitado do que simplesmente fazer uma aula expositiva. E não dá para ter o fluxo mesmo, né, de ensino. Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente agradece mais uma vez a entrevista. Uhum. Eu agradeço novamente também. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre o tema e acessem proedu.ifce.edu.br e o memoria.ifrn.edu.br. Obrigado, Tiago. E agradeço também a você de casa, telespectador. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Faço o convite para no próximo sábado, nos mesmos horários, sábado e domingo, às 10 horas da manhã na TV Câmara, você acompanhar mais uma edição do nosso programa. A gente se vê lá. Tchau, tchau.